Como alguns dos irmãos sabem, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade nos Estados Unidos, e essa era uma universidade cristã, bem diferente daquilo que nós temos aqui no país, para aquilo que nós estamos acostumados nas faculdades e universidades aqui em solo brasileiro. Quando alguns americanos ouvem o nome dessa universidade lá nos Estados Unidos, eles começam a pensar em uma coisa: regras. Regras e mais regras. Eu conversei com um dos palestrantes norte-americanos que estavam aqui há uns 2 meses, porque ele estaria num evento em que nós participamos, e aí eu mencionei para ele que eu estudei nessa universidade chamada Bob Jones. Quando ele ouviu esse nome, a primeira pergunta que ele fez, já em tom de piada, foi como é que era caminhar na calçada só dos homens e como é que era que as mulheres caminhavam na calçada só das mulheres. Aí eu falei, eu já ouvi essa história, mas essa não é da minha universidade, era de outra universidade que a gente conhece muito bem, e sim, eles tinham essa regra também. Determinado momento do dia, as calçadas começavam a ser separadas. Só homens podem andar por aqui e só mulheres podem andar por lá, mas não era onde eu estudei, tá bom? Muita calma. E essas regras que eles tinham eram regras que abrangiam absolutamente tudo. Por exemplo, regras para o corte de cabelo. Regras para o corte da barba. Na verdade, na época que eu estudei, você não podia ter barba lá, a não ser que você tivesse mais de 27 anos de idade. Então, todo mundo tinha que fazer a barba 2 vezes por dia. Então, quando você vai lá em casa, eu mencionei hoje de manhã, né, na escola bíblica dominical, e você vê uma foto minha no meu casamento sem barba, não é o primeiro casamento da Paola, não. Ela só casou uma vez, foi comigo, sou eu, né, sem barba. É algo completamente diferente. Mas eles tinham regras para vestimenta, regras para a saída do campus da universidade, regras para você arrumar a sua cama, o seu quarto, a limpeza das suas roupas, basicamente o que você podia, o que não podia usar. Então eu estou falando aqui de regras para tudo. E a primeira regra da universidade era ler o livro de regras, que tinha cerca de 74 páginas. E de início, isso parecia algo assim muito surreal. Imagina um brasileiro indo para um outro país, numa universidade onde você tem regras e regras e regras e regras. Mas olhando de fora, eu também ficaria incomodado com tantas regras, porque estando ali, depois de um tempo, você acaba se acostumando. Quando você acaba convivendo com aquelas regras, você começa a entender que elas não são assim tão anormais ou tão estranhas, mas que fazem parte do dia a dia, e a cada dia que passa, elas se tornam cada vez mais comuns. E não só mais comuns e normais, mas a gente acabava se valendo dessas regras até para nos divertir. Como eu disse, haviam regras para tudo. Eu me lembro de uma circunstância em que um amigo meu chegou lá, é brasileiro também, e ele ganhou uma bolsa de estudos para morar lá, estudar, e ele descobriu que tinha todas essas regras. E aí, logo, ele pensou o seguinte: bom, o meu intuito é sair dessa universidade sem ganhar nenhum demérito, sem quebrar nenhuma dessas regras. E aí, ele teve a infelicidade de falar isso em voz alta para os seus colegas de quarto. E dentre os colegas de quarto havia também mais um brasileiro. Então, ele levantou, arrumou a sua cama, e se eu não me engano, a responsabilidade dele era passar o aspirador no quarto antes de ir para a aula. Você tinha que fazer isso antes de determinado momento, porque alguém vinha inspecionar o seu quarto. E se você não tivesse feito aquilo, você quebrava a regra e ganhava aquilo que eles chamam de deméritos. Dependendo do número de deméritos, você poderia ser até expulso da universidade. Então meu amigo falou em voz alta que ele queria sair de lá, porque ele ouviu que alguém tinha feito isso e que saiu um semestre sem ganhar nenhum demérito. E meu outro amigo ouviu, anotou e avisou seus colegas de quarto. Assim que ele arrumou o quarto, o que meus amigos fizeram? Foram lá e bagunçaram todo o quarto dele. Ele chegou da aula, foi trocar de roupa,
para almoçar e tudo mais, e ele se depara com o cartãozinho dizendo que ele ganhou o seu primeiro demérito. E aí ele ficou doido, e a gente deu muita risada, e no dia seguinte a gente fez a mesma coisa. E depois a mesma coisa, até ele aprender que não, ele não sairia de lá sem quebrar nenhuma dessas regras. E a gente parou, né? Porque senão a gente ia tomar demérito e assim por diante. Mas o problema desse meu amigo não é que ele estava sendo mal intencionado, não, ele queria seguir essas regras, e como todo brasileiro sabe, brasileiro não gosta muito de seguir regras, quer quebrar as regras. Agora, esses outros que estavam ali eram apenas colegas, brincando com ele e tudo mais, e agora o problema era que não existiam apenas pessoas que pensavam dessa maneira, existia um outro grupo de pessoas que viviam ali conosco também, mas que, na verdade, tinham uma outra visão sobre essas regras. Muitos julgavam essas regras rígidas, nisso e naquilo, e o pai de um desses meus amigos falou assim, olha, mas pense pelo lado positivo. Se você passar todos esses anos da universidade, se formar, entendendo que você deve seguir essas regras, isso vai ser bom para você. Você vai conseguir entrar em qualquer emprego que você quiser. E, de fato, isso seria algo bom. Mas, como eu disse, existiam algumas pessoas que não olhavam dessa forma e olhavam as regras apenas pelas regras e que se incomodavam com absolutamente tudo e todos que quebrassem quaisquer que fossem as mínimas regras que existiam ali. E muitas dessas pessoas conviviam conosco e elas não conseguiam enxergar que, às vezes, a pessoa e aquilo que ela estava passando e sofrendo, ou a necessidade que ela estava tendo em determinado momento, era muito mais importante do que determinada regra. Eles não conseguiam entender que eles deveriam se importar mais com a pessoa do que proteger aquela regra que de fato era importante para aquela universidade. Então, o que deveria ser feito de algo bom se tornava em algo ruim. E eles acabavam dedurando, caguetando, como a gente fala no português bem comum, as outras pessoas. E em busca de fazer o certo, eles ignoravam aquilo que estava acontecendo com a pessoa e a deduravam para que ela se desse mal. E se orgulhavam daquilo, como se isso fosse algo bom a ser feito. Exatamente isso que Jesus nos confronta nessa passagem de Lucas, que nós vamos examinar nessa manhã. O meu objetivo nessa manhã é te levar a enxergar isso. Enxergar que no seu dia a dia você também precisa abandonar uma religiosidade que prefere preservar regras por regras do que amar as pessoas. Que você precisa se submeter sim à autoridade de Cristo para fazer aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é certo, que é correto, mesmo que isso confronte as expectativas que as outras pessoas tenham. Vamos fazer a leitura então de Lucas 6, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Lá diz assim: aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou de pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é que nós não podemos permitir
que a nossa religião e a nossa religiosidade nos impeça de enxergar aquilo que é o objetivo, as pessoas. Como de costume, o texto nos diz que Jesus ele entra em uma sinagoga para ensinar. E logo que ele entra nessa sinagoga, ele se depara e repara em um homem que tem uma necessidade. É um homem com a mão direita ressequida, uma mão atrofiada, em outras palavras. Mas naquele mesmo local se encontravam também os fariseus. Os fariseus têm acompanhado Jesus desde o início do livro de Lucas. Mas o que os fariseus notam não é aquilo que Jesus nota. Jesus nota o homem com uma necessidade. Os fariseus notam Jesus querendo, talvez, agir em prol daquele homem. Lá em Lucas 6, versículo 7, diz: os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Eles estavam procurando não alguém para ajudar, mas alguém para acusar. No versículo 8 nós lemos o seguinte: mas Jesus, ele conhece os pensamentos deles. E ele disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E esse homem então o obedece, ele fica de pé. Enquanto os religiosos eles escondem ou eles ignoram esse necessitado que está diante deles, Jesus faz com que esse homem se coloque no meio de todos eles, que ele fique evidente, que todos consigam ver, que todos olhem para ele. Agora imagine você no lugar desse homem. Você entra numa igreja carregando uma dor, um problema, uma dor profunda talvez, e a única coisa que você espera é que as pessoas que se encontram ali possam compartilhar de compaixão com você. E talvez o problema que você estivesse passando fosse um problema no seu casamento. E você entrou naquela igreja pensando assim: ali eu vou conseguir encontrar alívio, respostas para as minhas dúvidas. Meu casamento está quase acabando num divórcio. Ou talvez o meu filho cresceu na igreja, mas agora ele não quer mais saber de absolutamente nada que é ensinado ali. E ele vai procurando, você vai procurando aquela igreja, buscando uma resposta, buscando que as pessoas olhem para você com compaixão, e não com aquele espírito de acusação, querendo jogar pedras, querendo apontar o dedo para você. Mas quando você entra naquela igreja, você se depara não com pessoas preocupadas em ajudá-lo, mas sim com pessoas que estão apenas vendo que o seu casamento está falhando porque você é isso, isso e aquilo. Porque o seu filho se desviou porque você é isso, isso e aquilo, ou fez isso, isso e aquilo. E no seu orgulho você pensa assim: eu jamais faria isso. Eu jamais seria aquela pessoa. Eu sou diferente. Você entrou naquela igreja esperando encontrar compaixão, mas você percebe que as pessoas estão mais preocupadas em se auto-evidenciar, se auto-promover, do que estender a mão e ajudá-lo. De poder ser esse braço amigo, de poder ser esse ombro em que as pessoas vão se deitar e se derramar, alguém que ore com você e por você. Em outras palavras, foi exatamente isso que aquele homem experimentou. Ele entra naquela sinagoga, ele tem uma necessidade, e aí você encontra religiosos, pessoas que sabem tudo, tudo da religião, tudo das leis, mas não conseguem enxergar o homem com necessidade. Enxergam apenas como eu posso acusar aquele que está querendo fazer o bem para outra pessoa. Infelizmente, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Irmãos, isso acontece sempre que a nossa ortodoxia, ela produz frieza ao invés de compaixão. E os irmãos sabem muito bem das brincadeiras que são feitas por aí, e se nós colocássemos numa escala de frieza, os nossos irmãos presbiterianos estariam no primeiro lugar, seguidos pelos batistas e depois só os pentecostais, né? É assim que funciona.
E você vai numa igreja neopentecostal ou pentecostal e você fala, aqui tem fogo, as pessoas vibram e abraçam e se preocupam. Aí eu vou na Batista, na presbiteriana, nem oi não. É isso que as pessoas falam. E a gente sabe que é isso que acontece de fato. Mas isso acontece porque a nossa ortodoxia vai produzindo essa frieza, e essa frieza ela não leva à compaixão, leva apenas a seguir o que está escrito ali. E não há preocupação. Os nossos programas que nós inventamos, eles começam a tomar o lugar dessa preocupação legítima. Os nossos métodos se importam mais com que os números estejam sendo atingidos do que as pessoas estejam sendo supridas nas suas necessidades. Então nós não nos preocupamos com o nosso próximo. Nós preferimos estar certos do que sermos misericordiosos. Agora, pare e pense comigo. Se existem pecados declarados claros nas Escrituras que as pessoas cometem, e você sabe que aquela pessoa comete ou está cometendo, ou está lutando contra aquele pecado, o que você está ganhando com isso apenas estando certo? Nada. Você quer um tapinha nas costas para falar, puxa, você concorda com as Escrituras? Tudo bem. E assim deveria ser. Mas você deveria dar mais um passo. É de demonstrar misericórdia para com que aquela pessoa que está pecando daquela maneira. E abraçá-la, e corrigi-la, confrontá-la, levá-la ao arrependimento. Não é apenas falar assim, eu estou certo e você está errado. Não é isso. Mas é isso que nós fazemos muitas vezes. E nós fazemos isso porque nós esquecemos que nós também fomos ou somos e pecamos, e cometemos muitas vezes os mesmos erros e pecados do que as outras pessoas. Mas talvez no seu caso alguém foi misericordioso com você. Talvez no seu caso você entrou numa igreja e você não foi simplesmente acusado, teve o dedo apontado, mas alguém quis ouvir aquilo que você estava passando e abriu as Escrituras e apresentou um Cristo que pode suprir as suas necessidades. Alguém teve misericórdia de você. Alguém não ficou apenas na ortodoxia, nas regras, naquela doutrina sem prática. Alguém olhou para aquela doutrina e falou, eu preciso aplicá-la no meu dia a dia. E a razão de você estar aqui nessa manhã foi essa. Alguém teve misericórdia. Alguém de fato aplicou as Escrituras. Lembre-se, você não pode permitir que a sua religiosidade te impeça de enxergar as pessoas e de servir essas pessoas. O que você precisa hoje, ao longo dessa semana, é o seguinte, é você se perguntar quem que Deus colocou diante de mim e eu estou deixando de enxergar, ou na verdade, que eu estou evitando. Porque muitas vezes você enxerga, você sabe quem precisa, você simplesmente escolhe evitar aquela pessoa. E quando eu falei isso, você já sabe quem está na sua cabeça. Talvez algum nome veio lá, apareceu a imagem daquela pessoa. Você precisa servi-la, você precisa orar por ela. Afinal de contas, é sempre difícil você ficar com raiva de alguém por quem você está orando. Então coloque os seus inimigos nos seus pedidos de oração. Ore por essas pessoas. Faça algo prático. Se você tem uma caneta aí, eu te encorajo para que você pegue um papelzinho, anote aí na sua Bíblia, para que depois do culto você não se esqueça. Coloque o nome dessa pessoa. Agora talvez seja o único momento que eu vou falar para vocês pegarem o seu celular e anotar o nome dessa pessoa, para que você possa orar por ela, buscá-la, buscar ajudar essa pessoa, para que você não esqueça quem ela é. Entenda, irmãos, com isso, que você está fazendo um compromisso. Não simplesmente para você sair daqui desafiado a fazer alguma coisa hoje, mas fazer isso no seu dia a dia, ao longo dessa semana. Para que você entre em contato com uma pessoa, mande uma mensagem, talvez faça uma visita. Chame essa pessoa para um café, como nós vimos hoje pela manhã na EBD, falando sobre hospitalidade. A sua intenção deve ser de olhar para aquela pessoa
que você sabe que está passando por algum problema e você possa ajudá-la. Não olhar para ela procurando alguma coisa para acusá-la, mas sim para ajudá-la. Como que a experiência que eu tive na minha vida, os pecados que eu passei, a misericórdia que foi derramada sobre mim pode me ajudar a ajudar essa pessoa que passa pelos mesmos problemas que eu já passei. O ponto-chave aqui é o seguinte: toda vez que você tiver um pensamento, que é aquele pensamento negativo contra alguém, sobre uma pessoa que vier e você começa a fazer críticas sobre ela, pense no seguinte: troque aquela pergunta que você vai fazer, o que essa pessoa fez ou deixou de fazer, porque o que eu posso fazer, o que ela está passando que eu posso ajudá-la a abandonar esse pecado, a confrontá-la e levá-la à semelhança de Cristo. Esse é o desafio que nós temos. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina que nós devemos corrigir a nossa compreensão da verdadeira piedade à luz de Cristo, a partir da perspectiva de Cristo, e não a partir da minha mera perspectiva. Jesus ele faz uma pergunta no versículo 9, ao dizer assim: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Ele diz: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Afinal de contas, o que é permitido? O que não há nenhuma lei que impeça você de fazer aquilo? É lícito fazer o bem ou é lícito fazer o mal? Ele não pergunta aqui, é permitido curar? Não. Jesus está perguntando se é lícito fazer o bem ou se é lícito fazer o mal. O ponto não é se é permitido curar no sábado ou não curar no sábado. Jesus ele não tem dúvida sobre isso. Jesus ele conhecia muito bem as leis. E ele conhecia muito bem essas leis extras que foram criadas pelos rabinos e que eram seguidas pelos fariseus. E segundo a tradição deles, dos judeus, a cura de qualquer enfermidade no sábado era proibida a menos que a pessoa pudesse morrer. E como nós podemos observar aqui, uma pessoa com uma mão atrofiada não está correndo o risco de morrer ali. Então, na cabeça desses fariseus e escribas, o que Jesus estava fazendo era algo que quebrava a lei. Por isso, quando nós lemos o relato de Mateus, que é um relato sobre essa mesma história, sobre esse mesmo acontecimento, Mateus ele acrescenta um argumento que Jesus usa para falar sobre uma ovelha. Se você quiser abrir lá, em Mateus capítulo 12, no versículo 11. Nos evangelhos nós temos os mesmos relatos, muitos deles, mas de perspectivas diferentes. Então, em Mateus 12, 11, é esse mesmo relato com a perspectiva de Mateus. E no versículo 11 diz assim: ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Aí vocês imaginam que logo os pensamentos deles devem ter se voltados exatamente para isso. Curar a menos que haja um risco de morte não é permitido. Mas fazer algum tipo de trabalho quando o meu animal está em perigo, aí eu posso fazer? Era isso que Jesus estava levando eles a considerarem. Na linha de raciocínio hipócrita deles, eles podiam salvar o animal deles. Mas Jesus exercer alguma cura no sábado, jamais. Isso é quebrar a lei. Isso é mera e pura hipocrisia. Eu me lembro de um amigo pastor que tinha a responsabilidade de conduzir o culto, a liturgia do culto, como o pastor Sandro fez agora pela manhã. E imagina que a hora do culto já estava se aproximando e nada dele chegar.
Então os outros pastores começaram a ficar preocupados, né? Porque quem que está responsável de conduzir o culto? Quem que sabia exatamente o que ia acontecer, as orações e tudo mais? E se ele chegasse atrasado, o que a gente ia fazer? Atrasar o culto? E depois do culto, os outros pastores foram chamar a atenção dele, porque de fato ele chegou atrasado e o culto começou atrasado. Mas aí ele explicou o seguinte, ele falou assim que no percurso, que era um percurso que ele fazia a pé da casa dele até a igreja, ele acabou se envolvendo numa conversa rápida e que, na verdade, essa pessoa com quem ele estava conversando era alguém que sempre ele passava por ali, essa pessoa falava com ele, e naquele domingo pela manhã, essa pessoa deu uma abertura para que ele falasse do evangelho para ela. E adivinha o que ele fez? Como um bom cristão e um bom pastor, ele aproveitou essa oportunidade e ele falou sobre Deus, sobre o evangelho. Ele compartilhou esse plano de Deus. E mesmo assim, os outros pastores não aceitaram de bom grado aquilo que aconteceu e continuaram brigando com ele ali ou reclamando. Antes que você fique bravo com esses outros pastores, muita calma. Porque antes de você ficar com raiva deles, pense bem como que você mesmo faz isso com certa frequência. Quantas vezes você não pensou consigo mesmo, né? Que irresponsável esse aí. Não consegue chegar no culto no horário nunca. Nunca ele chega no horário. Aí você sabe exatamente quantos minutos ele levou para chegar no culto. Agora, você sabe o que aconteceu com ele antes do culto começar? Para que ele chegasse atrasado naquele domingo? Você sabe o que aconteceu na semana dele para que você começasse a implicar com absolutamente tudo? Ele te contou que ele precisou socorrer alguém antes de vir para o culto? Isso aí você não sabe, né? Ou quando nós julgamos a pessoa por faltar nos cultos, nas reuniões, sem saber as lutas que essas pessoas ou essa pessoa está passando. Nós nos apressamos a agir como esses outros pastores que eu acabei de mencionar. Da mesma forma. Ou de esperar um costume, uma prática. Só que você nem para pensar que determinada pessoa que você está julgando e reclamando é um novo convertido. E você espera que um novo convertido tenha a mesma prática e hábitos que você, que já conhece a Cristo há anos, e que frequenta a igreja há anos e décadas. Fazendo isso, você está colocando as suas regras, os seus rituais, o seu ego acima de tudo. Você está trocando a misericórdia que você deveria derramar sobre as pessoas pelo legalismo, pela sua religiosidade e coisas afim. Jesus, ele dá o exemplo da ovelha aqui em Mateus, e ele termina dizendo no versículo 12 de Mateus 12, Mateus 12, 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Veja que talvez na sua Bíblia esteja aí também com ponto de exclamação. Não é uma dúvida. Ele está declarando: um homem vale mais do que uma ovelha. Logo, a conclusão, ele diz, é lícito nos sábados fazer o bem. Mais tarde, no capítulo 22 de Mateus, ao ser desafiado mais uma vez pelos fariseus, ele responde a eles da seguinte maneira, em Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora vem um versículo importantíssimo, o versículo 40. Destes dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Toda a lei que vocês dizem seguir dependem do amor ao próximo e o amor a Deus, de demonstrar essa misericórdia para com os seus semelhantes. O que é a lei e o legalismo e tudo mais sem o cumprimento
desses 2 mandamentos é mera lei, não serve de nada. Talvez você tenha marcado todos os itens na sua lista de princípios corretos, simplesmente para você poder se justificar da sua falta de amor e da sua falta de compaixão. Afinal de contas, você prefere ser conhecido como certinho, não é verdade? Eu não. Eu faço as coisas certinhas, tudo certinho. Eu cumpro as regras, eu sigo a lei à risca. Eu só não amo meu próximo. Eu só não demonstro misericórdia para com ele. Eu só não vou me envolver com aquela pessoa que está precisando da minha ajuda porque eu preciso fazer as regras certinhas. Irmãos, quando essas coisas acontecerem, e elas vão acontecer hoje ainda, elas vão acontecer amanhã, uma segunda, você não vai perguntar assim, eu posso ou não fazer isso? Simplesmente por uma questão de permissão. Você deve fazer a seguinte pergunta, você deve pensar assim, eu estou deixando de fazer o bem ao não fazer isso? Veja como que isso muda absolutamente tudo. Será que ao não fazer isso, eu não estou fazendo o que é mal? Ao não demonstrar misericórdia pelo meu próximo, na verdade, eu estou fazendo aquilo que é mal. É lícito ou não é lícito fazer o bem ao sábado, ao domingo, à segunda ou qualquer outro dia? Em terceiro e último lugar, você precisa submeter a sua vida e as suas decisões a essa perspectiva e autoridade do Senhor. E a pergunta é, quando? A resposta é simples. Sempre. Não há exceções. Seja num domingo, num sábado, numa segunda, numa quarta. Todos os dias. Geralmente a impressão que nós temos ao ler passagens como essa aqui de Lucas é de que Jesus ele está sendo muito radical e que algumas pessoas até pensam que Jesus está mudando a lei de Deus. Não se engane. Isso é mentira. Isso é lorota. Não é isso que Jesus está fazendo. Ele está demonstrando, ele está mostrando quem realmente possui autoridade para interpretar a lei de Deus corretamente. Porque as regras existem e todos nós interpretamos. O ponto é quem interpreta essa regra de forma correta, consistente com aquele que é o propósito da regra. E essa pessoa é Cristo. E a partir dessa perspectiva que eu devo entender as regras, a lei e viver. Então o ponto de tensão e conflito, ele nunca foi apenas sobre o sábado, mas sim sobre a autoridade. Quem possui toda a autoridade? Irmãos, é Jesus quem interpreta a lei corretamente. E a lei revela o seu verdadeiro propósito por meio dessa interpretação. Então em Lucas versículo 10, olhando para todos que estavam ao seu redor, Jesus disse ao homem, estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. O homem, nesse caso aqui, era meramente alguém passivo de necessidade. Ele ouviu as palavras de Jesus e o que ele faz? Ele obedece. E não só isso, assim como em outros relatos, o que nós vemos também é que a doença, o problema que esse homem tinha, também obedece às ordens de Cristo. Nós vimos isso já em outra ocasião. A natureza obedece a Cristo. Absolutamente tudo obedece às leis e às regras e os mandamentos de Deus. Absolutamente tudo se submete a Cristo. Então a pergunta é, por que você acha que você não deveria fazer o mesmo? Se tem uma coisa que eu aprendi a lidar com esses norte-americanos, foi o seguinte, e aí isso é bom para vocês aprenderem também, porque quando você se deparar com um gringo, você já sabe disso e você vai se lembrar dessa mensagem, tá? Se um americano te oferecer alguma coisa e você quiser, você aceita de primeira. Não faz que nem brasileiro.
Brasileiro é cheio de, ai, não precisa. Ah, não, obrigado. Achando que está falando com outro brasileiro, né? Aí o brasileiro faz o quê? Não, come mais um pouquinho. Você quer um chocolate? Aí o brasileiro, não, morrendo de vontade de comer chocolate. Não! E aí fica nessa. Aí vai e volta e vai até que ele aceita o chocolate. Aí o americano não. Ele não segue esse protocolo. Ah, você quer $10.000? E põe a mão no bolso para tirar. Aí o brasileiro, não precisa. Aí ele fala, tá bom. Ele vira pro outro do seu lado e fala, você quer $10.000? Quero. Aí ele pega e dá. Aí você fica lá. Não, mas eu não sabia que era verdade. Eu queria. Perdeu. Né? E eu aprendi isso por experiência própria, não com $10.000, tá bom? Mas aprendi isso de outras maneiras. E esse é o tipo de lição que nós aprendemos muitas vezes pela dor. E depois de ver essa cadência acontecendo mais de uma vez comigo, eu aprendi, né, que as coisas lá funcionam de maneira diferente das coisas que funcionam aqui. Se você, então, oferecer ou receber isso, aceite. O homem com a mão atrofiada, agora no meio do povo, com todos os olhos fitos nele, ele agiu como nós também deveríamos agir quando nós nos deparamos numa situação semelhante. Ele simplesmente confiou em Jesus. Jesus fala para ele, vem aqui no meio. Ele se coloca de pé, ele vai. Não tem vergonha, não tem nada. Jesus fala para ele, estende a sua mão, e ele estende. E Jesus faz o quê? Cura esse homem. Certamente há áreas na sua vida em que você continua preso, porque você espera compreender absolutamente tudo para que você então possa obedecer a Deus. Ou porque você simplesmente acha que você pode aderir a Jesus como se ele fosse apenas mais um item que você vai adicionar à sua pequena coleção de coisas que você adere ou deixa de aderir. De colocar ali. Você precisa se submeter à autoridade de Cristo. Você precisa confiar que obedecer a Cristo vai lhe trazer infinitamente mais benefícios do que qualquer outra coisa que o mundo possa te oferecer. Esse é o ponto. A verdadeira justiça, ela transcende a obediência literal e a regulamentos que são apenas detalhados. A verdadeira justiça, ela se manifesta quando os discípulos fazem as coisas certas pelas razões certas, e não pelo medo ou pelo cálculo de que isso pode ser assim ou não pode, mas por amor a Deus. E ao amar a Deus, você obedece a Cristo. Você obedece aquilo que Deus manda nas Escrituras. O seu papel é ser fiel a Ele. O que Ele vai fazer a partir daí é com Ele, não é com você. Você então precisa confiar, obedecer. Talvez a sua mão ressequida seja apenas uma necessidade de reconciliar-se com alguém. Talvez o problema que você tenha hoje, nessa manhã, seja que você precisa confessar um pecado. Ou que você talvez precise perdoar alguém. Agora, independente da sua necessidade, você precisa obedecer a Cristo. E ir até Ele apresentando a necessidade que você tem. Pode ser que você esteja pensando aí, eu já sei o que eu devo fazer. Eu sei que eu errei, que eu estou errado aqui e ali, mas sabe de uma coisa, eu não vou fazer nada. E eu confio que provavelmente você realmente saiba mesmo. Eu não tenho dúvidas disso. Logo, o seu problema, ele não é falta de conhecimento. E muitas vezes o nosso problema não é falta de conhecimento bíblico. É falta de submissão. É falta de submissão a Deus. Se é confissão que você precisa, vá a Deus e vá a quem você precisa ouvir ou se confessar. Se é perdão, faça o mesmo. Peça perdão ou perdoe aquele que realmente precisa desse perdão.
Não permita que mais uma semana passe e termine do mesmo jeito que a semana passada, com a sua consciência pesada, com o seu coração endurecido e com você desobedecendo a Cristo. Obedeça a Cristo. Submeta-se a Ele. Como é que você tem agido? Você tem enxergado as pessoas ou apenas os problemas que essas pessoas vivem? E visto as pessoas como pessoas que cometem erros e mais erros e mais erros? Será que você tem usado a sua religião para amar? Ou você usa todo o conhecimento bíblico que você tem só para julgar, para controlar, para falar, eu sou muito melhor do que ele? Eu sei, você não vai falar isso em voz alta. Mas lá no íntimo do seu coração você está falando assim, eu não sou que nem ele. Você reconhece Cristo como um Senhor apenas de algumas coisas? Então você não precisa viver de uma maneira que agrade a Ele em absolutamente tudo, não é verdade? Irmãos, hoje Cristo nos chama a abandonar aquela falsa piedade, que é uma piedade sem misericórdia, e a viver debaixo da sua autoridade, fazendo o bem. E você vai expressar isso na maneira que você vive obedecendo a Cristo. A mera proteção e a promoção dessas tradições, da ortodoxia, da religiosidade, sem misericórdia, sem obediência a Cristo, não significa nada. Na verdade, significa algo. Mais condenação para você. Porque a verdadeira obediência e piedade significa você se submeter do sábado, fazendo o bem conforme a autoridade de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, obedecendo a Cristo. Nós precisamos obedecer a Cristo. Vamos orar? Santo Deus, nos incomode para que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor e contra quem pecamos. Que possamos, ó Deus, conceder perdão a quem precisamos. Que possamos, ó Deus, expressar a nossa obediência ao Senhor pela misericórdia que derramamos sobre os nossos irmãos, servindo, ajudando, consolando, confrontando, consolando, ó Pai, aqueles em necessidade. Pai, nos ajude nesses processos no nosso dia a dia. É isso que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.